pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo. E antes, vocês já sabem, né? Eu vou pedir que vocês curtam, comentem, compartilhem para alcançar mais e mais pessoas, tá, gente? Hoje eu vim falar sobre os improváveis. Você é um improvável, eu sou uma improvável. Gente, com certeza absoluta, eu sou uma improvável, tá? Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história para vocês entenderem por que eu sou uma improvável. Como no vídeo anterior eu comentei, eu fui criada pelos meus avós maternos, tá? E com esses meus avós maternos, eu passava muitas negligências, né? Tanto emocionais, quanto necessidades mesmo, de roupa, de alimentos. E na casa que eu morava com eles, gente, eu não contei, poucas pessoas sabem disso, né? Então aqui eu tô falando da minha história para vocês entenderem como Deus usa os improváveis. Deus, ele capacita os escolhidos, tá? E ele usa aqueles que a sociedade, as pessoas menos esperam para surpreender, né? E nessa casa que eu morava com meus avós, tinha um tio alcoólatra ao qual a gente não conseguia dormir nenhuma noite. Por que não conseguia dormir nenhuma noite? Porque ele não deixava, gente. Ele era daqueles alcoólatras que não deixava ninguém dormir, que era som a noite toda. E quando eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos, eu via todas as minhas amigas, minhas colegas com celular, com roupa, e eu tinha esse desejo de ter também, né? E meu avô, ele falou que se eu quisesse ter, eu tinha que trabalhar. E aí foi quando partiu a iniciativa de começar a trabalhar e tudo mais. E eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, me formei, né? Consegui a minha independência, né? Eu tô fazendo aqui um breve resumo. Minha mãe se separou do meu pai quando eu nasci, quando eu era bem pequena, e meus pais entregou eu e meus irmãos aos meus avós, né? Então, dentro desse contexto, eu vivia no lar muito conturbado, tá? E aconteceram muitas coisas, gente, muitas coisas pesadas, né? Que eu conto no meu livro Ei Supera, várias experiências. E eu sofri bastante, tá? Ao longo da caminhada eu achava que eu não ia aguentar, que eu não ia suportar. Meu avô teve tumor, eu também tive um tumor benigno, né? Meu pai, ele nunca quis contato assim com a gente, era uma coisa bem superficial, né? E tá tudo bem, gente. Eu perdoei eles. Cada um, vida que segue, cada um vive a sua vida. Meus avós também perdoei, né? E eu louvo a Deus pela vida deles, porque se não fossem eles, né? Onde é que eu estaria essa hora? Se eu teria um lar, se eu ia estar na rua? Eu não sei, gente. Seja apenas grato, tá? Tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso, né? Que os pais, os avós que a gente teve, as pessoas que nos criaram, foi exatamente as que nós precisávamos para cumprir o nosso propósito, tá? E, minha gente, nessa sequência de acontecimentos, eu passei por muitas coisas que deturparam o meu caráter. Eu criei traumas, eu criei bloqueios, foi muita coisa mesmo. Só que antes de eu me batizar, eu já tinha uma intimidade, uma ligação muito forte com Deus. E eu sentia Ele falando comigo, ao meu coração, que Ele me usaria, tá? E eu ficava naquela, ai meu Deus, eu ficava naquela. Mas lembra quando Moisés foi chamado para liderar o pessoal lá no Egito? Ele questionou com Deus, mas eu não sei. Então foi a mesma reação que eu tive, né? E Deus falou no meu coração que Ele usaria a minha história para impactar a vida de outras pessoas, né? E ao longo dos vídeos aqui eu vou contando um pouquinho das minhas experiências, tá? E que eu tenho certeza que várias pessoas se identificam, né? E eu vou mostrar uma passagem aqui na Bíblia que fala sobre os improváveis,
tá? Vamos lá. Vamos ver aqui o que é que a Bíblia fala sobre os improváveis. E quem foram também os improváveis na Bíblia, né, minha gente? A Bíblia diz: Deus escolhe os improváveis para realizar a sua vontade perfeita. Em 1 Coríntios 1, 27 a 29 diz que Deus escolheu as coisas loucas, fracas e desprezíveis do mundo para confundir as sábias, fortes e as que são, né? Então, minha gente, um exemplo de um improvável, um dos, né? Foi Davi. Davi, minha gente, ele era bem pequenininho. E ele foi o escolhido por Deus para matar o gigante Golias, né? Quem iria imaginar que Davi, pequenininho, iria ser escolhido por Deus, né? Para matar o gigante Golias, né? E se tornar rei. Quem imaginaria? Porque Davi, ele tinha outros irmãos que eram fortes, que eram malhados, tudo mais. E o pai de Davi, ele achava que um dos escolhidos para ser o rei seria um dos irmãos de Davi, que era malhado, que era... Mas não, o escolhido foi Davi, aquele pequenininho, magrinho, que na cabeça deles era a última pessoa que seria escolhido, né? Então, é isso, minha gente. Eu me considero uma improvável, porque mediante a toda a história, todo o caos, tudo que eu passei, Deus, ele falou ao meu coração que me usaria, que eu estaria aqui. Então, quando tudo parecer que não, quando até mesmo o seu coração fica naquela, mas logo eu, não é. Saiba que Deus, ele tem um propósito para sua vida, tá? E ele capacita os escolhidos. Então, se você tem isso queimando no seu coração, se apegue com Deus, fique firme, não desista, tá? Porque ele escolhe os improváveis mesmo, para confundir os que acham sábios, minha gente, tá? Então é isso, essa mensagem eu queria deixar para vocês. Até o próximo vídeo e beijo no coração, tá, pessoal?